Muito boas-vindas a mais um episódio do Super 35, podcast de audiovisual aqui do Estúdio Petrópolis. Hoje a gente tem uma convidada que não só é ilustríssima, uma presença radiante aqui no estúdio, mas é uma presença que foi muito importante também na minha formação enquanto profissional. Elaine Maivorme, minha professora de produção textual, sabe Deus mais o que, eu nem me lembro mais o que você me ensinou. Boa noite, no Bruno, curso tudo técnico bem? de produção audiovisual. Qual era o nome? Muda tanta coisa em 10 anos, né? Muda. Mas acho que você já entrou com a nomenclatura nova. Você já entrou no ensino médio integrado à educação profissional em produção de áudio social. e vídeo. Era comunicação social. No iniciozinho, acho que no seu primeiro ano. Depois, acho que seu diploma já saiu com produção em áudio e vídeo. Eu acho que eu peguei esse finalzinho da transição mesmo. Pegou a transição, exatamente. O período que você estava lá foi a transição. Então é isso. Um barato. Era professora de roteiro, professora de comunicação crítica, agora análise semiótica de imagem e som no audiovisual. Esse nome de disciplina é maravilhoso. Isso é nome de disciplina de ensino médio, gente. Isso é disciplina universitária. A gente quis sofisticar o curso, né? Tá certo. Os alunos merecem. E uma coisa que eu falo, se você for lá e assistir os últimos episódios do meu podcast, você vai ver que eu não tô mentindo, eu não tô falando isso aqui só porque você tá aqui. A minha educação no ensino médio foi muito mais relevante para minha formação enquanto profissional do que minha educação na faculdade. Olha que bacana, a gente fica muito orgulhoso por isso. Pois é. Acho que esse curso, ele tem uma importância, né, assim, para as pessoas, para a cidade. Grandíssima. Uma importância, assim, que não dá para colocar em palavras. É isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, mas é muito difícil de colocar em palavras, porque... Por que eu te trouxe aqui hoje? A ideia de eu te entrevistar aqui, porque o Super 35 é um podcast audiovisual, a maioria dos temas que eu trato são coisas um pouco mais técnicas, falando sobre produção de conteúdo, sobre como a experiência de criar uma produtora, a experiência de criar um estúdio e tal. Sim. Eu queria conversar com você sobre os desafios da educação no audiovisual. Nossa, que difícil. Isso é muito difícil. Assim, porque a gente está num país que produz audiovisual, que tem uma cadeia no audiovisual imensa, que gera milhões de empregos todos os anos, mas que, infelizmente, foi sucateada nesses últimos... Não digo nem assim, eu acho que nos últimos 5 anos a gente passou por um processo muito ruim de precarização, né? Da mão de obra, da formação profissional, né? Da desvalorização da cultura, da desvalorização da arte, de não entender que o audiovisual ele não tem só os técnicos formados para cinema, para propaganda, para publicidade, né, para comunicação de uma forma geral, para produção de conteúdo. O audiovisual é uma cadeia que ela inclui profissionais de todos os lugares. É mais fácil você apontar quais profissões que não podem ser feitas dentro do audiovisual, Exatamente, né? exatamente, porque assim, a gente precisa de uma costureira para realizar os figurinos. A gente precisa do serviço de catering para nossa alimentação. Você está no set de filmagem, você precisa da alimentação. Você precisa do marceneiro, do engenheiro, que vão projetar cenários por onde a gente vai precisar gravar. Então, assim, o eletricista, né? O maquinista, o motorista. Então, são tantas profissões que o audiovisual abarca que estão por trás, né? Fazem parte... Quando a gente vê créditos de filme, a gente é super exigente com isso lá na escola, né? Vamos assistir o filme só termina quando os créditos terminam de subir. Quando os créditos não terminam de subir, a gente não acende a luz. Porque a gente valoriza aqueles profissionais que estão por trás da produção. Óbvio que os atores são super importantes, é óbvio que a interpretação, a dramaturgia é o que vai os cabeças fazer, de departamento, né? Sim. Os cabeças de departamento são as pessoas que realmente vão fazer o público se emocionar, se envolver com aquela obra. Mas e todo mundo que está por trás, que a gente não conhece? Que você passa na rua e não sabe que aquela pessoa, de repente, foi o cara que fez a captação do áudio. Exatamente. Que fez captou as imagens, ou que estava lá no estúdio, virou noite editando, né? E todo o resto, a maquiadora, a cabeleireira, né? Então, assim, é uma série de profissionais que são envolvidos e a gente precisa entender que é um mercado que gera muito emprego.
É um mercado que gera muita renda e que tem profissões até muito bem remuneradas nessa área. Se você souber os caminhos, se você conseguir montar a sua equipe, o seu time, você consegue boas produções, você Com consegue, toda mesmo certeza. sem a estabilidade da carteira assinada, né? Porque a grande questão desse mercado é que você não trabalha com uma carteira assinada. Não, até existe, né? Até existe, mas assim, Com você menor trabalha mais frequência, mas com o existe. MEI, com o CNPJ. Você é muito mais pessoa jurídica nesse mercado do que você trabalharia como CLT. Então, assim, vocês estão ouvindo nesse exato momento a pessoa que me deu todas as porradinhas que o adolescente precisava até eu aprender a ficar na sala do cinema até acabarem os créditos. Você, Regina e Cíntia. É verdade. As três, ficar até o final dos créditos. Não Quando o pode teu nome acender a estiver luz. lá, você vai querer ficar pra ver. E sabe um hábito que eu criei, que eu achei muito... Eu tava comentando isso com a minha noiva esses dias. Eu fico assistindo os créditos e aí todo mundo fala, pô, mas você não consegue ler o nome de todo mundo. Eu não consigo. Mas todo santo filme que eu paro pra assistir os créditos até o final, eu sempre acho o nome de um brasileiro. É verdade. Sempre. Sempre tem pelo menos um. É aquele nome, sim. Às vezes, pode ser mexicano, pode ser latino-americano, Sim, pode sim. ser espanhol. Mas quando você vê, assim, um Estevão, você sabe que é brasileiro. Você sabe. Tem nomes e sobrenomes que são bem marcados, né? Pois é. Então, assim, a educação que vocês me deram lá no Colégio Estadual Dom Pedro II, por caso você esteja curioso de você que está ouvindo queira saber, foi crucial para minha formação enquanto profissional do audiovisual e para muitas outras pessoas também, né? Só no meu ano formaram proporcionalmente poucas pessoas dentro da área, né? Seguimos carreira no audiovisual eu, a Laís, pode-se argumentar que o Vitor. Quem mais que você se lembra? Luana assim? trabalhando com fotografia. Luana com fotografia. Teve mais alguém que foi fazer fotografia também, não teve? Tem. Então, assim, em 2 turmas de 40 alunos no total, 4 ou 5 seguiram carreira. Mas eu tenho certeza que se não fosse a oportunidade e... eu tenho até dificuldade de encontrar as palavras para expressar, assim, a garra dos professores de tirar leite de pedra. É verdade, naquela Com época... o ensino médio ainda é, público, né? Mas naquela né? época acho que ainda era mais dificultoso ainda. Pois é, porque a gente fazia coisa que não dá para imaginar. Quase um cinema de guerrilha. Não, assim, até muito pouco tempo atrás vocês ainda trabalhavam com câmera de fita, não é isso? Não, a gente foi bem no iniciozinho, a gente passou pro digital rápido. Foi? O problema é a tecnologia, né? A questão toda pra gente é sempre que a gente fica pra trás, porque Sim. essa tecnologia, ela evolui o tempo todo. Todo mês você tem um lançamento de alguma coisa nova, né? Praticamente. Então, Sei bem como é que é. a gente fica para trás nesse sentido, porque a gente depende que o governo do estado do Rio de Janeiro, que gera a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, entenda a necessidade de renovação de equipamento. Porque equipamento quebra, equipamento estraga. A gente, para que o adolescente ele consiga entender o funcionamento da máquina, ele precisa manuseá-la. E com todo o cuidado do mundo, por mais cuidadosos que os jovens sejam, que os professores sejam, Que vamos não combinar, tem não é jeito. sempre o caso. Que não é sempre o caso. Sempre tem um desleixo ou outro. Mas a grande questão é que a gente vive passando pires. Então, assim, é a questão da desvalorização da cultura, mas ela vem também muito provocada por uma educação que desvalorizou a cultura também. Sim. Por uma educação que é desvalorizada, que não se entende que educação não é gasto, educação é investimento. Então, isso é uma coisa super importante que a gente tem que entender, né? Eu acho que os jovens, e assim, as pessoas que estão nesse lugar de poder, né? É temporário, isso muda o tempo todo, mas esses conceitos não deveriam mudar. Né? Mudam-se as pessoas, mas não mudam-se os conceitos. Então, assim, educação é investimento. Se você consegue formar uma boa mão de obra,
Se você consegue formar jovens realmente interessados, que sejam, né, que sejam estimulados a seguir, a pensar no futuro, até perspectivas de futuro, é óbvio que você vai ter profissionais muito mais brilhantes trabalhando para você, seja em que área for, não só no audiovisual. Não, com certeza. Mas assim, tem alguns temas que eu queria abordar aqui com você dentro, subtemas, né? Tem uma coisa que tem mexido muito com a minha cabeça recentemente, que é o seguinte. Eu estudei isso ao longo da faculdade, eu sinto que assim, a profissão do audiovisual passou por uma grandíssima revolução justo na época que eu estava entrando, que foi ali o final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né? Que foi a proliferação das câmeras híbridas. Sim. São as câmeras que fazem foto e vídeo, as câmeras fotográficas que fazem vídeo, né? Ali em 2009 foi lançada a 5D Mark II, que explodiu isso no mercado internacional, foi chegando aqui alguns anos depois, e eu comecei a estudar isso exatamente em 2011, na época que estava o auge o que na época era as HDSLR, né? E eu sinto que isso está acontecendo de novo, só que com outra área. Você já deve saber onde eu estou querendo chegar. Então, antes da 5D, você tinha a câmera que era operada por um profissional, e tinha o assistente, e tinha o iluminador e não sei o quê. Então, você foi eliminando profissões em volta da câmera, tá? Obviamente que elas ainda existem, dependendo do nível da produção, mas se tornou possível trabalhar com menos pessoas. Sim. Né? Era uma coisa que não era plausível você operar uma câmera muito grande, carregar todo o equipamento que precisava para fazer aquela câmera funcionar. Né? Exatamente, você tinha que ter uma equipe. E aí se perdeu a necessidade dessa equipe para projetos menores. Isso está acontecendo de novo, já faz alguns anos, talvez acelerado ou até mesmo desacelerado, dependendo da perspectiva que você vê pela pandemia, pela proliferação dos smartphones. Sim. Isso está mudando o mercado de uma maneira tão visceral, porque tão hoje fundamental. Todo mundo produz conteúdo, todo mundo é filmmaker. Exatamente. E eu não digo nem só todo mundo todo mundo faz, todo mundo produz. Ou todo mundo tem possibilidade de ser. Exatamente. Não é ser, né? Porque a gente também tem que saber o que é, o que tem qualidade, o que não tem qualidade, né? Tem muita quantidade, mas nem tudo tem qualidade. Exatamente. O que está acontecendo? Faz ali uns 6, 7 anos que começou a se proliferar celulares com capacidade excelente de criar imagens, de fotografar, de filmar, e ainda mais recente, de uns 4, 5 anos para cá, os celulares que são capazes de editar. Sim. Então, assim, a câmera que tinha que ser operada por muitas pessoas passou a ser operável por uma só. Agora, não só você tem uma câmera que pode ser operada de forma solo, você tem uma câmera e um computador e um publicador. Você consegue fazer absolutamente todas as partes do processo de produção, desde a pré até a gravação e a pós, dentro do mesmo dispositivo que está com você o tempo todo. A bateria dentro do seu bolso. É uma redução de mão de obra para o mercado, né? Mas ainda é uma tecnologia que não é acessível para todos, né? Sim. Ainda tem essa questão. Você vê que assim, não são todas as pessoas de todas as camadas sociais que teriam acesso a esse tipo de equipamento. Né? Mas eu não estou falando especificamente, por exemplo, hoje em dia, de um iPhone 14. Sim. Literalmente qualquer celular que tenha uma câmera e que consiga rodar o CapCut, que é estupidamente fácil, a maioria dos celulares hoje é capaz de rodar. Não estou falando especificamente de qualidade, eu estou falando de habilidade. Se você pegar um celular de R$500 hoje em dia, entregar na mão do meu irmão de 13 anos, ele vai ser possível ele fazer um filme, uma gravação, editar essa gravação e publicar essa gravação. Tudo dentro do mesmo dispositivo. E isso, 6, 7, 10 anos atrás, era absolutamente inimaginável. Sim. E como eu falei, um dispositivo que está dentro do seu bolso o tempo todo. Como é que é para você, enquanto professora, que está tendo que ensinar essa profissão para os jovens que têm o hábito de usar esse aparelho? Como é que está sendo para você
equilibrar a entrega de conhecimento. Você vai falar, olha, no mercado do audiovisual se faz assim, assim, assado. Aí a pessoa vira e fala, tá, mas no meu celular eu faço muito mais rápido. Como é que você lida com isso enquanto professora? A gente tem esse dilema lá, sim. Então, assim, o que a gente sempre coloca para eles, né, é um curso de formação de ensino médio. Um curso técnico em horário integral que vai levá-los a descobrir um mundo novo ou se apropriar de um mundo que é o audiovisual. Ainda não é a faculdade, embora a gente tenha discussões e conversas lá, né, num nível acadêmico. Mas o que a gente está tentando, obviamente, quando vem esse tipo de argumentação, é trazer o celular também para as nossas produções. Então, por exemplo, agora a gente recebeu 3 turmas de alunos de primeiro ano de ensino médio. Nessas 3 turmas, tem uma média de 25, 28, 30 alunos em cada turma. As turmas estão menores, né? Na sua época, entravam turmas com 40. 30 e tantos, 40. Minha turma tinha mais de 40. Tinha 40 no início. E foram reduzindo no final, né? Agora, a gente já está com turmas um pouco menores e uma quantidade... Porque essa sempre foi a ideia do curso. Ter turmas menores para que o trabalho pudesse ser melhor executado. Com certeza. Mas o que a gente está fazendo alguns projetos, a gente já está incorporando a possibilidade de usar o celular. Então, um projeto, por exemplo, que a gente trabalha técnica de stop motion e linguagem do videoclipe. A gente chamou de clip motion. Então, tudo isso a gente produziu com o celular. Caraca. Então, já é produzido com o celular. A ideia até era, no primeiro momento, vamos editar depois nos computadores. Não. O professor falou assim, vocês já estão fazendo as fotos pelo celular? Vamos usar o CapCut, por exemplo, que é o mais simplório, né? Mas que tem recursos ali que são possíveis. Então, a gente já está trazendo o celular para dentro. Muitos making-offs de filmes, eles já usam o celular para fazer. Surreal isso, cara. Eu sou profissional da área há quase metade da minha vida. E eu olho para essas coisas e falo, cara, eu não tenho a menor ideia de como é que funciona isso. Eu pego o CapCut, eu abro para usar alguma coisa assim, e falo, como é que eu tenho um vídeo no meu canal que foi a minha primeira experiência usando o TikTok. Eu passei 15 minutos tentando entender como é que eu aumento ou diminuo o tamanho do texto. Sabe como é que você faz? Eu não sei. Você faz assim. Eu estava procurando um painel de controle onde eu pudesse ir lá colocar um número que nem tem no Adobe Premiere, que eu estou acostumado a usar, para aumentar a escala, não sei o que lá. Não, é ir lá e muito mais simples, fazer assim, né? E assim. É muito mais simples, mas é um negócio muito mais intuitivo. Eu acho que essa tecnologia hoje está vindo muito mais de uma forma intuitiva. Exatamente. É uma coisa que vem muito forte para quem está aprendendo a fazer agora, mas para quem já está no mercado, se readaptar a fazer as coisas de uma maneira que, apesar de ser mais intuitiva, é completamente diferente do que você está acostumado, é muito desafiador. Por isso que crianças têm tanta facilidade hoje com tecnologia. Porque elas já nascem e todo mundo toma o celular para se distrair. É a babá eletrônica atual, né? É completamente diferente. Eu lembro do meu irmão, que hoje está com 13 anos, quando ele tinha mais ou menos 2, eu tinha, você lembra muito bem, o hábito de levar minha câmera analógica. Sim. Que eu fazia foto com filme na escola e tal. Então, eu estava sempre com um livrinho de fotos para mostrar e tal. E aí eu mostrei, eu não me lembro o quê, só me lembro dessa cena. Eu entregando uma foto pro meu irmão de 2 anos, ele pegou a foto e fez assim. 10 anos atrás. Até hoje, a gente se pega eu fazendo fiz isso. Eu já fiz isso com um livro. Eu estava lendo, aí chegou um texto que estava um pouquinho menor. Eu fui com o dedinho, porque... já é intuitivo, né? O celular já faz a gente fazer isso. No computador, muitas vezes você está trabalhando no laptop e aí alguma coisa você... Aí você... Não é touch. Isso aqui não é touch. Né? Então, é uma questão que a gente está vendo também, que a gente já está tentando acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o audiovisual é equipe, né? Por mais que você consiga já fazer coisas individualmente, mas acho que é uma filosofia que a gente trabalha muito lá. O audiovisual é equipe. Você precisa do outro. Sim. Até porque para você fazer uma boa história, os grandes gênios até fazem boas histórias sozinhos,
Mas sempre atrás de um grande gênio, alguém leu aquela história para ele, alguém deu o feedback. Ele não fez, não, sabe? com certeza. Todos eles tiveram aquela esposa que leu alguma coisa, uma secretária, né? Pensando nesse mundo mais machista como era do passado, sim. né? Mas é uma coisa que eu sempre trabalho com eles. Por mais que você queira, alguém vai te ajudar. Você vai precisar de alguém para te dar um suporte em alguma coisa. Por mais que você queira aprender tudo, o nosso tempo é tão curto que a gente não dá conta de Sim. dominar tudo, né? Então, a gente traz essas discussões, obviamente, mas também tenta equilibrar, né? Porque a gente tem que formar pessoas. Então, assim, acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista na educação é a formação do ser humano, Com na sua certeza. essência, né? A gente fala de formação cidadã, a gente precisa formar Vocês cidadãos sempre falavam que isso sejam desde que eu entrei lá. conscientes mesmo do seu papel na sociedade. Não adianta você querer ser produtor de conteúdo e começar a falar qualquer coisa, ou escrever qualquer, ou produzir qualquer coisa. Não é por aí, né? Senão você vai cair daqui a pouco nas fake news. E aí, assim, não vamos entrar nessa discussão Não, filosófica, mas a gente sabe muito bem que alguém criou tudo isso, né? Então, assim, alguém que não teve essa responsabilidade com o outro, com o social, enfim. Isso Aí a gente vai aham. longe nessas discussões sociológicas, Não. filosóficas, que não é o caso. Isso é uma coisa muito próxima do meu coração, que eu fiz faculdade de cinema no Rio, só que não era exatamente de cinema, era uma faculdade de comunicação com ênfase, eu nunca lembro se é ênfase ou especialização em cinema. Em cinema, sim. E dentro do ciclo básico da faculdade de comunicação, eu tive aulas também de publicidade e de jornalismo. E assim, a ética profissional do jornalismo sempre foi uma coisa que eu admirei muito. Sim. Todos os momentos que eu tive contato, eu falei, cara, isso é tão importante. Por que as pessoas não dão mais valor para isso? Mas enfim, É verdade. é só uma É coisa verdade. que... É uma coisa que a gente não pode deixar fugir, não. é. E essa geração que a gente está formando agora. Responsabilidade de informação. E assim, a gente trabalha com adolescente, né? O adolescente, a gente pega aquele jovem que acabou de sair da infância, que teve uma pré-adolescência e que está entrando para a juventude. Às vezes Então, as pessoas mundo de esquecem que o adolescente está em transição. formação, né? Muita. O cérebro da pessoa está em formação até os 25. Exatamente. Então, Então o a gente adolescente trabalha com uma idade que é muito complicado. Se você não trouxer essas questões de ética, de moral, de, né, do politicamente correto para várias coisas, essa responsabilidade cidadã. Meu amigo, a gente vai formar uma geração Ladeira pior abaixo. do que as atuais. E aí não é o que a gente quer, né? Porque a gente quer envelhecer bem, concorda? Pois Eu é. quero ter médicos legais lá quando eu me formar, quando eu ficar velhinha, precisar de um geriatra, entendeu? Eu quero ter bons professores para os meus netos, porque os meus filhos agora já estão também caminhando. Eu quero ter políticas públicas que funcionem, então a gente tem que saber, Não né? só para nossa área, né? Não só para nossa área, mas de uma forma geral, para a qualidade de vida da gente, né? Então, eu acho que a gente alia esses conhecimentos todos da área técnica, da área do audiovisual, sempre na preocupação da responsabilidade com a criação de conteúdo, e também pensando no social, né? Pensando no outro. Absolutamente assim, crucial. Não se pode esquecer disso. E assim, uma das coisas que eu imagino que esteja sendo muito desafiador agora, que você puxou o gancho das fake news, me veio esse assunto na cabeça. Lidar com a profissão, com o mercado, com o ensino pós-pandemia. Isso parece estar sendo um grandíssimo desafio. Principalmente, é uma coisa até meio contraditória você pensar nisso, né? Como é difícil você ensinar uma profissão extremamente técnica, extremamente prática, através de meios remotos, né? Sim. Eu imagino que tenha sido um período muito difícil de passar o conhecimento. A própria Padma, que foi aluna lá do curso, que veio aqui, comentou sobre a dificuldade do ensino remoto que ela passou. O que é engraçado, de certa forma, porque a edição de vídeo é uma das profissões que melhor se adaptou ao trabalho remoto. Sim. Eu acho isso muito curioso, mas assim, o lado do ensino realmente deve ter sido muito sofrido para lidar. Assim, por mais que a gente tivesse algumas tecnologias a nosso favor, né? No nosso caso, por ser uma escola pública e por ter um público
diferenciado, nem todo mundo tinha acesso. Então, a gente idealizou muito. Eu, no primeiro momento, não achei que o impacto seria tão grande, não. Eu te confesso que eu sempre fui muito otimista, né? Eu sempre fui muito poliana. Então, eu não achei que o impacto seria tão grande. E hoje, né, assim, nesses últimos 3 anos, hoje, em 2023, a gente percebe o alunado que está chegando para a gente com muitas carências, com muitas deficiências. O quanto a escola faz falta na socialização, o quanto a escola faz falta uma aula de arte para um desenvolvimento intelectivo mesmo, da abstração. A gente sente muita falta de abstração. Parece que tudo ficou muito concreto, né? Muito materializado. E as pessoas começaram a perder essa questão mesmo da própria abstração das coisas. Você fala de determinados temas que nem são profundos, às vezes são simplórios. Até mesmo a minha dificuldade, né, como professora de roteiro, para a construção de cena, para a construção de situações dramáticas, né? Às vezes eu sinto falta desse poder imaginativo, criativo. E eu acho que isso, a falta da escola durante 2 anos, pensando no ensino em público... alguns casos até 3, né? Mas especialmente no ensino público, que realmente ficou muito prejudicado, né? Porque as escolas particulares a gente ainda viu um funcionamento pouco diferenciado e tudo. Mas mesmo com as voltas, né, que foram escalonadas, mesmo que a gente tendo turma aquela semana era de uma turma, a outra semana era da outra turma, enfim, né, seriado, como foi, né? A gente ficou muito escalonado durante 2021 e 2022. Sim. 2022 menos, mas 2021 muito, né? Esse escalonamento não foi o suficiente, tá? Então, o que a gente tem sentido hoje é os jovens muito desinteressados, muito descrentes no futuro, muito desestimulados, entendeu? Parece que eles não conseguem ver perspectivas de futuro. Então, assim, como é que você fala de profissão, como é que você fala de mercado de trabalho com um jovem que, de repente, perdeu metade da família? A gente tem alunos que perderam pai, que perderam mãe, que perderam avô, avó, tios, irmãos. Não só isso, mas também a questão da faixa etária, né? Porque perder 2 anos como foi pra mim, né? Quando eu tinha 24, 25... É uma coisa. É menos de 10% da minha vida. Para uma pessoa que tem 12, 13, 15... Eu vi os meus filhos saírem da infância e passar para a adolescência durante a pandemia. Pois é. Eu vi a mudança. É um período extremamente social, Exatamente. Né? Eles começaram em 2020, eles estavam no 6º ano do ensino fundamental. Nossa. Então, eles passaram o 6º e o 7º anos do ensino fundamental dentro de casa. A relação deles era por telas. Então, assim, ok, eu tinha essa possibilidade, né? A escola deu um bom acompanhamento, a gente tinha... Mas e quem não teve tudo isso? Sim. E aí eu vejo que é o meu alunado. Que o jovem que tem com 14 anos, como os meus filhos hoje, que chegou para mim agora, não tem 1/3 do conhecimento e da bagagem que os meus filhos têm. Então, esse abismo, né? Que a gente viu esse abismo se aprofundar. A gente sabe que o Brasil é um país de contrastes, de desigualdades, mas o abismo entre escola pública e particular, ele se aprofundou muito. Demais nesse momento. Imagino. E aí não só para a gente ensino técnico, né? Porque a gente pega um alunado para 1º ano de ensino médio que veio de um ensino fundamental, muitas vezes dessa escola pública que ficou prejudicada, porque não tinha infraestrutura. Aí, mais uma vez, educação não é gasto, educação é investimento. Isso porque o Colégio Dom Pedro, o Colégio Estadual Dom Pedro II, é uma referência, de estrutura mesmo aqui em Petrópolis. Né? Ele hoje só trabalha com ensino médio, mas mesmo sendo, você olha, ensino público tem muitas deficiências, não sei o quê, e ainda assim está muito melhor do que muito lugar dentro da própria cidade de Petrópolis. Exatamente. E a gente, com todas essas deficiências, ainda é considerado colégio top dentro da cidade, dentro do estado do Rio de Janeiro. Né? Eu acho isso muito, muito
intenso, é muito triste É você muito parar pra triste. pensar nisso. É. Como é que se resolve isso, né? Então, assim, acho que trabalhar com educação profissionalizante, educação que forma cidadão, forma pessoas que podem se candidatar ao Enem, a vagas em universidades em qualquer lugar do país. E, ao mesmo tempo, tentar inseri-las no mercado de trabalho é um desafio muito grande. Sim, Hoje é um desafio muito grande. eu E imagino. estimular, né? Porque é isso que a grande reflexão que a gente faz nesse momento. Por que esse jovem está chegando tão desestimulado? Por que esse jovem chega tão sem sonhos? Antes a gente falava assim, o adolescente chega no colégio cheio de sonhos. Eu não estou conseguindo ver isso. Eu tenho quase 18 anos de sala de aula na educação pública. E eu vejo cada vez menos os jovens chegando com sonhos, com ideais, querendo correr atrás. Eu não tinha parado para ver o problema por esse lado, porque assim, fala-se muito sobre as deficiências de aprendizado que houve durante a pandemia e você falou, por exemplo, dos alunos que passaram pela pandemia sob a sua aula, né? Enquanto você era professora deles. Sim. Muito pouco eu tenho visto falar sobre as pessoas que tiveram essa deficiência e agora estão entrando no ensino médio, e menos ainda sobre esse lado emocional, sobre esse lado de, cara, a criança chegou aos 10 anos e viu 1/5 da sua vida se perder por uma pandemia. Fala, cara, o que essa pessoa vai esperar do futuro? Você chega com os 10 anos, você está se formando enquanto indivíduo, você está vendo o mundo, começando a ter uma perspectiva de quem sou eu dentro do mundo, que é o período da criação da identidade, né? A adolescência, quem sou eu? Na hora que você está formando quem sou eu, você é jogado no mundo que ninguém pode se ver, ninguém pode se tocar, que a morte está ali. A morte está ali, está na esquina. Exatamente. É um vírus que foi letal, né? Pois E aí todas essas questões de campanha anti-vacina, enfim, essas loucuras todas aí que a gente está vendo no mundo afora. Caramba, isso né? deve ser extremamente desafiador. É, Eu estava até tentando encontrar um gancho aqui, enfim, vou ser abrupto mesmo, porque Sim, assim... não tem jeito. Não tem muito como fugir desse assunto, né? De uma forma sutil. Tem uma outra preocupação que estava na minha cabeça quando a gente começou a conversar, que relacionada com essa proliferação dos smartphones, né? Que é o seguinte... Você falou sobre a falta de capacidade de abstração dos alunos, mas tem uma preocupação que pode ser... enfim, pode não se aplicar, mas é uma impressão que eu tenho, é que a visão semiótica, como a gente estava falando, né? A visão semiótica dos alunos está muito, na falta de uma palavra melhor, contaminada pelas redes sociais. Sim. Pelo TikTok, pelo Instagram. Sim. Porque, assim, existe todo um processo a banalização da informação. Não digo tanto sobre a informação, eu digo sobre a linguagem audiovisual. A linguagem, sobre sim, a linguagem, sim, ok. Que, assim, existe todo um treinamento para você assistir um produto audiovisual. Isso é uma coisa que eu estudei muito nas aulas de edição na faculdade. Que eu não vou me lembrar o nome, se eu não me engano, era Eisenstein, que fez vários ensaios sobre a edição, sobre como você não precisa fazer, por exemplo, eu quero mostrar um personagem na tela, tá? O personagem está ali na tela. Eu quero passar para o espectador a noção de que esse personagem está olhando para a porta e depois olhando para a janela. Qual é o instinto de uma mente não educada? Eu vou mostrar essa pessoa, aí eu vou virar a câmera, porque a nossa visão faz isso. Sim. Certo? Então a porta está ali, eu estou olhando para a câmera. Como é que eu faço a audiência entender que agora a pessoa está olhando para a janela? Eu faço esse movimento com a câmera. O Eisenstein argumentou que não. Você mostra a porta, aí você corta para a janela. Porque, apesar de não parecer, não ser intuitivo esse pensamento, é assim que a nossa visão se comporta. Você olha para lá, o tempo do seu olho virar para cá é tão curto que parece que você cortou de um para o outro. Sim, você fez então, um corte assim, seco. Assistir certos tipos de formato, certos tipos de conteúdo te conduz, não é exatamente essa palavra que é uma palavra com C, me fugiu aqui. Te condiciona a entender
o conteúdo produzido de uma forma semelhante. E assim, você tem vários diretores, vários criadores que deturparam esse processo de forma positiva, de forma negativa, revolucionaram. Enfim, não cabe, por tempo, não cabe entrar nisso. Mas existe todo um aprendizado de consumo, não só de criação. Para você aprender como é que se cria, você tem que aprender a consumir. Então, assim, não adianta nada você botar uma pessoa que nunca assistiu um filme na vida, um exemplo exagerado, uma pessoa que nunca sentou numa sala de cinema por 2 horas para assistir uma narrativa longa, uma narrativa pausada, uma narrativa cheia de nuances. Como é que você vai botar uma pessoa que só assistiu ao longo da vida inteira conteúdo gravado na vertical em um smartphone, pensado para o formato curto do TikTok, como é que você vai botar uma pessoa dessa para produzir um longa-metragem? Esse é um desafio que eu tenho lá na escola. Porque, né, nessa disciplina de análise semiótica de imagem som no audiovisual, nossa antiga comunicação crítica, né, a gente passa por esse processo. Que é isso, né? Eles vieram condicionados com um tipo de formato, com um tipo de linguagem. E aí, quando você diz, agora vamos ver um documentário, a reação é absurda. Filmes que, na geração de vocês aplaudiam, vocês levantavam, gritavam por aquele filme, por aquele longa-metragem, nesse momento, o mesmo filme não tem mais o mesmo efeito. A plateia não reage da mesma forma. Então, eu acho que essa é uma preocupação, sim. É essa formação do olhar, que passa pela formação de plateia, né? Deles entenderem formatos, de entenderem mais... entender que a vida não é só TikTok, que a vida não é só vídeo curto de Instagram, enfim. E longe de nós querer diminuir isso, a importância que isso tem. Claro, lógico. Isso é super importante para a comunicação como um todo, Exatamente. Né? Mas independente da gente gostar ou não. Como é que a gente forma outros olhares, né? Que é o além. Então, assim, eu acho que quando a gente tem esse tipo de discussão... Porque filme na escola, né? A gente tem um certo preconceito. O professor não veio, passa um filme lá para a turma não ficar sem fazer nada. Ou então um professor que está com alguma coisa, né? Tem que fazer alguma outra coisa, e aí... vou passar um filme para a turma, enquanto a turma está fazendo, eu vou fazer uma outra coisa lá que o colégio me pediu para resolver. Sim. Filme não é para encher o horário. Filme não é para distrair. É uma excelente oportunidade de aprendizado. Exatamente. Quando ele é direcionado, e aí é o que a gente fala, dentro do curso de audiovisual, a gente tem filme toda semana. Todas as turmas vêm com algum formato audiovisual, qualquer um que seja, né? A gente estava vendo videoclipe agora no primeiro ano. E aí, assim, você vê do videoclipe clássico dos anos 60, dos anos 70, até videoclipes contemporâneos. E depois eles tiveram que apresentar um trabalho de videoclipe pra gente. Eles tiveram que fazer uma seletiva e aplicar a linguagem, explicar pra gente. Naquela época a gente ainda não fazia isso, né? Não, eu fiz. Foi o meu primeiro trabalho. Só que não era gravado. Era com imagens retiradas da internet. Exatamente. Mas a gente fez um trabalho de seminário mesmo. Caramba! Eles tiveram que pesquisar videoclipes a partir de determinados parâmetros que eu dei para eles, né? De linguagem, de estética, características. Se é um clipe que tem tá mais categorizado como narrativo, o que seria esse narrativo? Se ele é mais expressivo, se ele é mais documental, quais são as características aqui e ali. E eles tiveram que apresentar em forma de seminário pra gente. Então, eles tiveram que selecionar videoclipes, porque foi um trabalho que a gente pensou, assim, eles têm dificuldade para aprender a baixar conteúdo ou a salvar conteúdo da internet. Então, por exemplo, o videoclipe, a grande maioria está disponível no YouTube. Sim. Então, você tem recursos para salvar um clipe, baixar, passar para um pendrive, levar para um computador para você poder exibir e apresentar um trabalho. Né? Aquela coisa da apresentação de trabalho. Então, foi um treino também com eles, para eles aprenderem a fazer uma habilidade esse técnica. tipo de... uma habilidade técnica. Tinha que aprender a desenvolver isso. Né? E depois fazer toda a análise de acordo com os parâmetros que a gente deu sobre linguagem estética do videoclipe. Rapaz... Bacanérrima, O trabalho de educação não para, né? Aí depois, assim, agora a gente está estudando, por exemplo, gênero musical. Então, o que é o gênero musical no cinema? O que o gênero musical comporta?
Quais são os grandes musicais? Quais são os grandes clássicos? E a gente vai indo Eu tô aqui e achando que eu ali, vou fazer um vai semináriozinho voltando pra passar umas semanas história, aí cinema. assistindo as aulas do Venha, do venha, M. porque... E cinema brasileiro, né, que a gente valoriza demais, assim. O segundo ano a gente realmente se aprofunda em diretores brasileiros, em produções nacionais, séries brasileiras. Então, assim, curta-metragem, Sim. né? A gente não fica só no longa, a gente tenta também ir para outros formatos em relação a tamanho, né? Entender o que é gênero cinematográfico, porque eles confundem. Ah, mas um documentário... Não... Ah, a gente vai ver documentário. Documentário não é filme, né, professora? Como não? Videoclipe é um filme. Documentário é um filme. Né? Tudo depende do tamanho, da duração ou gênero. Você vai categorizar. Né? E o cinema internacional, que aí a gente delira com os grandes diretores. Caramba. Mas como é que você forma essa plateia? Sim. Como é que aquele menino que chega reclamando porque está acostumado com esse formato vertical, com um vídeo curtinho, como é que a gente coloca ele para ficar 1h30, no mínimo, sentado no lugar dele prestando atenção, porque a professora depois vai fazer um monte de pergunta. É um desafio que eu comecei a ter, né? Porque assim, eu fiz o ensino médio em 2011, 2012, 2013. Em 2012, os alunos começaram a ter smartphone. Então, começou a se apresentar ali a distração do celular. E até já tinha, de mandar mensagem, SMS, não sei o quê. Mas se eu tinha o desafio de prestar atenção, ficar... larga o celular, presta atenção, olha para o professor, assiste o filme. Eu tive muito problema, você bem sabe, de cair no sono durante as aulas. Vários, você não é o único, vários então, assim, dormem. se eu tive essa dificuldade 10, 11, 12 anos atrás, não consigo imaginar como é que deve estar sendo hoje em dia. E essa geração é uma geração que tem isso, né? Tem um cansaço que vem com eles. Aí mesmo? eu brinco, eu falo assim, gente, olha só, larga a mochila com o cansaço, com o sono, com a preguiça lá fora, tá? Porque aqui dentro não rola isso. Aí tem que dar umas broncas de vez em quando, acender a luz de repente, porque aí o sujeito que tá lá meio encostado, dormindo, dá aquele despertado. Acabou o filme, né? Ou fazer como a Diel costumava fazer, né? Dar uma batida, Eu uma palma na nunca vou cara me do esquecer sujeito. do dia que eu Ou não... bate na mesa, Se não bastasse o sujeito, no auge dos seus 15, 16 anos, dormir na sala, eu ainda dormia na sala sentado de frente pro professor. É verdade, Bruno. Eu sentava, porque assim, eu era o nerdzão, o CDF lá da turma, sempre fui. Então eu sempre sentava perto dos professores, eu sentava literalmente mesa encostada. A professora sentava aqui, eu lembro da minha sala do terceiro ano, da 3002. Professora sentada aqui, a minha mesa aqui. Eu, às vezes, deitava com a cabeça na mesa da professora. Já aconteceu. Dormindo. Na minha aula, menos. Na minha aula, você tinha que produzir roteiro. E a você Diel, gostava, a parte nossa. criativa você gostava. Não, mesmo as aulas que eu gostava, eu tinha muita dificuldade. Isso durante a faculdade aconteceu também. Muito. Dormi muito na faculdade, não me orgulho. Mas, assim, nunca vou me esquecer do dia que a Diel me acordou esmurrando a mesa. Bruno! Acorda, presta atenção na aula! Nunca vou me esquecer. Isso não muda. Do grito Isso da Diel e da muda. gargalhada do Cassiano, que demorou mais de 10 minutos para parar de rir. Isso não muda. Essa relação de aluno-professor, esse ambiente da escola, isso não muda, né? Mas eu sinto que hoje em dia o cansaço ainda é maior. É o que eu estava falando para você sobre o desestímulo, né? Assim, eu sinto jovens muito sem perspectiva. Porque a gente brigava com vocês, mas assim, a gente via que tinha uma perspectiva. É engraçado isso, né? Assim, como é que ele chega pra gente no primeiro ano e como é que sai no terceiro ano. Os próprios alunos já falam sobre isso, eles já reconhecem esse processo de mudança que eles tiveram ao longo dos 3 anos. Sim. Mas é isso, meu querido. Caramba, é muito assunto. Tem uma última coisa que a gente mencionou ali no começo, que eu acabei voltando aqui, que a educação não para. Não. Né? A educação não para, vocês estão em constante evolução, várias coisas assim. A gente volta e meia bate um papo, se atualiza sobre como é que tá o trabalho na escola, como é que tá aqui o trabalho no estúdio, a gente mantém esse contato com certa frequência. Mas você falou aqui de várias coisas que eu não sabia que estavam sendo feitas no processo educativo lá do colégio. E uma outra coisa que você mencionou agora há pouco, que foi a atualização dos equipamentos. Sim. Isso é uma questão muito séria. Que logo depois que
que pouco tempo depois de eu me formar, vocês trocaram o equipamento do analógico para o digital. Que Sim. até ali 2013, que foi quando eu me formei, ainda se usava as câmeras de fita, de mini DV. E, inclusive, na faculdade eu tive que usar a câmera mini DV, tá? Até 2019, praticamente. Enfim, é outro papo. Então, assim, você além de ter o desafio de lidar com as consequências do Covid, o desafio de lidar com as pessoas que estão desestimuladas, com as crianças que vieram formadas pelo consumo do conteúdo de formato curto. Vocês ainda têm que lidar, enquanto uma escola pública, constantemente com equipamento desatualizado. Exatamente. Como é que funciona isso lá para vocês hoje? É tirar leite de pedra, né? Como se diz no popular. É assim, a gente até conseguiu em 2021, se eu não me engano, uma compra de 2 câmeras novas. Eu consegui atualizar o estúdio com um projetor novo, né? A sala onde a gente tem a sala de análise semiótica, que também é um estúdio de gravação. A gente também usa aquele espaço para fazer, que é um espaço neutro, então ele é fácil para ser utilizado para cenário. Mas a gente tem um calcanhar de Aquiles lá, que é a edição. Por quê? Em 2019, a gente conseguiu uma sala exclusiva para gente, para colocar alguns computadores. Não eram top de linha, mas eram computadores que dariam conta das demandas do curso. Então, a gente estava feliz da vida. Graças a Deus, temos 6 computadores agora, que vai dar conta da edição do curso, das demandas do curso. Em 2019. 2019. 4 anos atrás. Em 2020... pandemia. E aí você Deus. sabe o que acontece com o equipamento que não é ligado. E 2022, aí a gente volta com tudo, né? Várias coisas estragadas, porque foi mais de um ano, quase 2 anos, 1 ano e meio sem ligar nada. Não vai estragar, não tem jeito, né? E coisa que tira de um lugar, leva para o outro, e não foi a gente. E foi mudança de sala que não foi a gente que fez. E aí, obviamente, que quem mexe nisso não tem o mesmo cuidado que a gente que é professor. Sim. Né? Larga-se numa sala, no chão, chove. Ai, Jesus Cristo. Chove, água. Aí você imagina, a gente chegou lá, um dos projetores estava com uma mancha de ferrugem. Assim, Porque se você... choveu, ninguém limpou, ninguém viu aquilo. se você que está assistindo não sabe, água, eletrônico não gosta muito de água. Exatamente. Então, é isso. Então, a gente perdeu praticamente tudo. E aí tenta começar do zero. Tenta mesmo sendo coisas simples, são coisas caras. São coisas caríssimas. A gente está com 2 máquinas nesse momento funcionando para uma edição com para 3 turmas de ensino médio. Não, 6 turmas. 3 anos. 3 anos de ensino médio. A gente tem em torno de 160 alunos nesse momento. Gente do céu. Como é que você faz edição com 2 máquinas? Você não faz. Cacetada. E aí é isso. E a gente tem mais um detalhe que não tinha na sua época, né? Porque, assim, a geração que começou, né? Os primeiros alunos do M e a geração que foi até 2015, 16, mais ou menos, era uma geração em que, assim, você tinha famílias mais estruturadas financeiramente falando, né? Então, assim, você tinha alunos que tinham um computador em casa, que tinham um notebook, né, um laptop, que tinha tablet, enfim, que tinha coisas. Você, dentro de uma turma, quando você perguntava assim, quem tem um computador em casa? Mais da metade levantava a mão. Famílias tecnologicamente inseridas na sociedade, né? Alfabetizadas Alfabetizadas tecnologicamente. Mudou muito, Bruno.
É mesmo? A nossa realidade hoje, quando você pergunta quem tem um computador que possa, de repente, adiantar essa parte da edição em casa, começar a fazer a primeira bruta, limpar esse material, ver o que vai usar, o que não vai. Caramba. 2, 3 na turma levantam a mão. Cacetada. Então, mudou muito, né? Antes você tinha 20, agora você tem 3. Porque antes a gente tinha problemas tecnológicos e uma outra coisa, né? Quando a gente fazia reunião de pais, explicava o que era o curso, o que demandaria do jovem, qual era o investimento que a família poderia fazer para ajudar, você tinha um retorno dos pais. Né? Os pais, de alguma forma, davam o seu jeito, faziam um carnezinho, compravam um computador a prazo, né? Pedia trocavam um celular, parente, pedia para um parente. Não tem mais isso. As famílias empobreceram. A gente hoje tem um público muito pauperizado. E você não consegue mais. Se a escola não oferece, você não consegue mais desenvolver o projeto. Você não consegue mais seguir adiante. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem notado assim, nos últimos anos, mas que piorou muito de 2021 para cá, é essa coisa do acesso à tecnologia. De ter a tecnologia a seu favor em casa. Porque antes, assim, você podia não ter o computador individual. Você tinha um computador individual. Mas, de repente, numa família de 6, 7 pessoas, tinha um computador que todo mundo usava. Hoje em dia não tem mais. Entendeu? Então, isso também é um fator muito ruim. Além da escola estar precarizada, nesse sentido de equipamento tecnológico, as famílias também estão. Então, o trabalho tem horas que dá aquelas travadas, né? Aí a gente vem para os apoios, né? Aí é você que se oferece para ajudar a gente nessa área. É o pessoal da Estácio que oferece a gente ajuda, né? Para os meninos irem para o laboratório lá fazer uma coisa ou outra de edição. Que barato, então, não sabia que vocês estão isso. fazendo A gente está tentando parcerias para driblar, mas o certo não é isso. O certo é a nossa Secretaria de Educação olhar para a gente e falar assim, poxa, tá sem equipamento? O que está acontecendo aí? O que está faltando? Porque a resposta que a gente tem é, escreve o projeto. Aí tu vai lá, pesquisa, faz 3 orçamentos, escreve um projeto, manda. Esse projeto das câmeras de 2021 era um projeto que a gente tinha inscrito em 2016. Jesus Cristo. Tá? Essa verba que veio, que eu consegui trocar o projetor da sala, colocar cadeiras, agora a gente tem cadeiras acolchoadas, a gente vivia naquelas cadeiras de madeira quebradas. Quanta gente já não pegou farpa, né? Porque aquelas cadeiras de madeira quebradas, né? Assim, agora, em 2021, que eu consegui trocar as cadeiras. Ano passado, 2022, que a gente conseguiu trocar as cadeiras da sala. Organizar aquela sala de uma forma que parecesse mais um anfiteatro, né? Com arquibancada, enfim. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo do mínimo, né, gente? É o mínimo do mínimo. É um conforto para a pessoa conseguir assim, prestar atenção no filme. Exatamente. Se você não tem um lugar adequado, você não consegue. Se você não tem, né? O adolescente já tem pra dificuldade merenda, de pra prestar comida. atenção. Se você não tem um jovem alimentado nessa idade, né? Adequadamente, você não consegue produzir também nada, não. Aí tem horas que será que essa falta da criatividade, da abstração, também não tem a ver com essa precarização da vida alimentar? É muito difícil. A gente está vivendo um momento muito complicado. Mas assim, não é nem da estrutura familiar, mas é o financeiro mesmo, né? Ah, sim. De ter o básico para sobreviver, de ter comida mesmo em casa. Aí a escola tem, mas precarizado, porque a merenda está precarizada nesse momento. Sim. Então, assim, é uma precarização geral da escola pública, que você, né, é murro em ponta de faca, é tentar tirar leite de pedra, nó em pingo d'água, já não sei mais que expressão que a gente usa para tentar minimamente conduzir esse processo educativo, formativo, sem chegar em casa e chorar. Sem estar no escuro e chorar. Eu imagino que deve ser muito difícil, mas assim... É muito difícil.
como você estava falando, eu imagino que também seja muito gratificante você ver quando Sim. sai um aluno Sim. e depois de alguns anos segue carreira, É você muito vê e fala, legal. cara, eles... E em qualquer área, né? Especialmente pra gente, obviamente, que no audiovisual dá mais orgulho ainda, mas em qualquer área. A gente tem tantos que, né, foram pro direito, a gente tem vários casos de sucesso no direito, arquitetura. Sim, vários da minha turma, Da sua inclusive. turma, arquitetura tem pelo menos 2. Sim. Né? No direito tem alguns também, né? Relações internacionais. Você vê Alberto morando em Londres, Sim. Rafinha, que está toda hora viajando para lá e para cá pelo mundo, fazendo as palestras dela, é professora agora contratada de universidade. Então, em todas as áreas a gente conseguiu colocar alguém, isso dá muito orgulho para gente. Isso realmente é muito bacana. Tinha mais algum assunto que eu queria levantar, me perdi. Vou aproveitar que deu um branquinho aqui. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo? Algum recado que você gostaria de dar? Valorizem a educação. Eu acho que isso é uma das coisas assim mais importantes que a gente tem que pensar, né? Valorizem a educação, valorizem a formação dos seus filhos, valorizem o jovem que está do seu lado e que, de repente, pode estar vendo naquele lugar ali na escola uma oportunidade de pensar no futuro, de pensar uma carreira, de pensar a vida. Então, assim, não olhem para a educação como gasto, não olhem para a cultura como uma coisa inútil. Valorizem cultura, tudo na nossa vida, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Você vai olhar para o lado, tem audiovisual. Você viu uma placa no ônibus, é um audiovisual. Né? Não é um audiovisual, mas é uma propaganda, mas É uma comunicação. é uma comunicação, está dentro dessa linguagem da comunicação, né? Então, eu acho que não olhem para isso como desperdício de dinheiro, olhem para isso como investimento, olhem para isso como possibilidade de futuro e o audiovisual especialmente como um mercado empreendedor, né? A gente fala tanto de empreendedorismo. O que é ser um empreendedor? O que é você... em várias áreas, né? O que é você empreender? Talvez esses jovens aí que podem se imaginar sem oportunidade, podem ser grandes empreendedores, podem ser pessoas que vão gerar empregos, né? Que vão criar suas ferramentas para se sustentar e para ajudar no sustento de outro, né? A geração de emprego, você com estúdio vai gerar emprego. Sim, o estúdio teve uma motivação muito forte por trás de criar o estúdio especificamente em Petrópolis, já comentei isso com você, que foi exatamente trazer de volta para Petrópolis o conhecimento que eu angariei lá no Rio, no mercado do audiovisual, porque quando eu saí do ensino médio, eu olhei para o mercado da cidade e falei, não tem para onde eu crescer aqui. Então eu fui para o Rio, fiz minha carreira, tenho minha carreira lá, minha vida lá, minha vida profissional e pessoal. E quando eu tive a oportunidade de trazer um pouco disso de volta para cá, para quando um aluno possivelmente se formar lá e virar e falar, pô, o que eu vou fazer agora? Pô, vou ver se lá no Estúdio Petrópolis tem um estágio para mim. Tem um estágio. Como você conseguiu um estágio numa produtora em Petrópolis. Exatamente. Isso é super bacana. É a gente pensar, né, como é que a gente faz essa cadeia girar. Né? Como é que a gente faz ela crescer, né? Então é super bacana. Fico muito feliz de ter participado desse momento aqui com você. Cara, foi incrível, assim, não canso de falar o quanto foi importante para mim a educação que vocês me deram, não canso de agradecer, tenho certeza que meu pai, que chegou aqui agora há pouco, quando a gente terminar de gravar, vai te dar um abraço, vai te agradecer por ter vindo conhecer o estúdio, que já faz muito tempo que a gente está tentando combinar, e te agradecer também, mais uma vez, quantas vezes meu pai já não agradeceu vocês pela oportunidade que vocês deram para mim, porque, volto a falar, eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido, se eu não tivesse tido contato com a oportunidade que o M me proporcionou, eu muito provavelmente não teria seguido a carreira que eu segui. Você seria um filósofo. Você gostava de filosofia. Eu gostava. Você era apaixonado por filosofia. Mas é lindo também. Filosofia tem tudo a ver com a comunicação. Tem tudo a ver para você fazer uma obra bacana, né? Você precisa pensar.
Né? E Com a filosofia certeza. te faz pensar. Se bobear, eu talvez até teria vindo parar aqui. É um negócio que eu olho e falo, cara, eu não consigo me imaginar fazendo absolutamente nada de diferente disso. Talvez, eventualmente, eu chegasse lá, mas assim, ter o contato com a educação que o M me proporcionou me deu um empurrão tão forte. É muito gratificante para a gente escutar esses depoimentos, né? O seu, de outros alunos que passaram lá pela gente, porque a gente entende que não dá para desistir. Com todas as dificuldades, a gente está passando agora por uma dificuldade imensa com a coisa da desvalorização do que, né, o atual governo do Estado está fazendo com a carreira, com o desmantelamento do plano de cargos e salários da gente, né? Enfim, geração fake news, literalmente. De ver a nossa profissão tão desvalorizada, né? A professor que faz greve é vagabundo. Não, cara. Está lutando por outras coisas que são muito maiores do que só o nosso salário. Vai muito além do que isso, né? Então, quando a gente escuta esse tipo de depoimento seu, né, dá um quentinho no coração, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. É porque é verdade, a quem gente estava está de ali no perto... lugar que não dá para desistir. Tem muita gente que ainda precisa de formação. Sim. Nós não somos muito longe de sermos os melhores, muito longe. A gente Eu não teria tanta certeza disso. A gente tem muito para aprender, a gente aprende todo dia. Isso Cada sem dúvida. dia é um novo desafio, então acho que a gente está muito longe ainda de... Acho que não existe, né? Perfeição não existe. Não. Mas eu acho que o pouquinho que a gente está podendo contribuir, né? E ver esses meninos hoje, homens, mulheres, trabalhando, casando, tendo filhos, construindo suas carreiras e suas... dá um orgulho muito grande pra gente também. A gente também tem muito a agradecer a vocês por tudo que vocês deixaram de contribuição aí na nossa formação também como docentes. Quem está por perto sabe muito bem que não é nada, assim, comparado, não é uma vírgula da motivação, da razão toda, o salário. Não é nem de perto o maior motivo. É um, dois, mas não é o principal. Com certeza. A valorização passa por várias outras coisas também. Né? Estar bem no ambiente de trabalho faz toda a diferença para você. Segurança no ambiente de ser trabalho. Uma condições de condições fazer adequadas. o seu trabalho de forma adequada, exatamente. Exatamente. Elaine, muito obrigado Eu por que te ter agradeço. Estou muito orgulhosa com esse espaço lindo. Muito sucesso, vida longa para o Estúdio Petrópolis. E é isso, vamos seguir aí. É isso. Obrigado pela educação que vocês deram, não só para mim, mas para todos os alunos do curso. Obrigado por ter vindo conhecer o estúdio. Obrigado por ter vindo no meu podcast. Obrigado você que assistiu até o final, que escutou até o final, que está aqui acompanhando o podcast audiovisual do Estúdio Petrópolis, todos os nossos trabalhos, tudo que a gente faz. Não se esquece de se inscrever no canal se você está assistindo no YouTube, seguir nas plataformas de podcast. Deixa um comentário aqui embaixo, sugere um próximo tema. Não se esquece que você que está assistindo no YouTube, você tem também a oportunidade de se tornar membro do meu canal. Então clica no botãozinho lá embaixo para se inscrever e conferir o que você ganha de benefício por isso. É isso. Muito obrigado por assistir mais esse episódio do Super... Ai, tava indo tão bem, por que eu fui engasgar agora no finalzinho? Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio do Super 35 e até a próxima.